7 de nós. Em 1941 era tudo o que restava, condenados a congelar no fim do mundo, no campo 303. Mas nós decidimos escapar. A neve caiu para apagar nossos rastros. O arame farpado rasgou nossas roupas, mas não a nossa vontade. Nós rastejamos por baixo das cercas, sobre as paliçadas, correndo para a escuridão da floresta. 20 minutos que pareceram uma vida. O primeiro obstáculo vencido, mas à nossa frente, uma muralha de gelo de 1 quilômetro de largura, o rio Lena. Nós o cruzamos e, pela primeira vez em muito tempo, estávamos livres. Sete homens acabaram de realizar o impossível. Escapar de um dos piores gulags da Sibéria. Slavomir Havich, o jovem tenente polonês. Kolemenos, o gigante letão. Marcinkovas, o arquiteto lituano. Palukovich, o sargento desdentado. Mr. Smith, o engenheiro americano. Zaro, o piadista iugoslavo. E Makovsky, o capitão. Agora, com a Sibéria para trás, a verdadeira prova de resistência começa. Através das estepes da Mongólia, do deserto escaldante do Gobi e sobre o teto do mundo, as montanhas intransponíveis do Himalaia. Este é o Navegante Historiador. Se você gostar do meu trabalho, o melhor jeito de mostrar é se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado. Nossa história começa às margens do grande rio Lena. Em nossa jornada para o sul, a paisagem mudava constantemente. Um dia, avançando em meio a uma névoa matinal, paramos de repente. Um som à nossa frente. Um som profundo, gutural. Um baque violento no chão e o barulho de algo pesado se debatendo na vegetação rasteira. Ficamos paralisados. Eu saquei a minha faca. Kolemenos ergueu seu machado. Nós avançamos cautelosamente. E então, através da névoa, nós o vimos. Um veado macho, adulto, se debatendo convulsivamente. Seus olhos estavam esbugalhados de medo, a boca espumando. Ele estava preso. A magnífica galhada estava emaranhada nas raízes de uma árvore caída. O terror da nossa presença injetou uma última onda de força em seus músculos cansados. Ele lutou, bufou e então se aquietou exausto. Olhamos para Kolemenos. O gigante acenou com a cabeça e se moveu. Ele subiu no tronco, se equilibrou e desferiu um único golpe. A lâmina atingiu a junção do pescoço com as costas. O grande animal desabou morto. O problema, como Mr. Smith apontou, era que não podíamos carregar toda aquela carne e não podíamos nos dar ao luxo de deixar nada para trás. A solução do lituano Marcinkovas foi a única lógica. Teríamos que ficar ali por 24 horas e comer o máximo que pudéssemos. Em 1 hora tínhamos pedaços de carne de veado grelhando sobre as chamas. Nós comemos e comemos, a gordura escorrendo por nossas barbas. Nós arrotamos e rimos, nos parabenizando por nossa sorte milagrosa. Pelo resto do dia, trabalhamos na pele do animal, raspando-a e transformando-a em 14 pares de mocassins novos. Semanas se passaram, entrando em meados de maio. Os primeiros sinais da curta primavera siberiana apareceram. E nós sabíamos que estávamos perto do lago Baikal, antes mesmo de vê-lo. Havia um cheiro peculiar no ar, o cheiro de água. De um ponto alto nós o vimos, uma vasta extensão de água, com fábricas e uma pequena aldeia de pescadores à distância. Havíamos alcançado outro marco em nossa jornada. Após cruzarmos um rio de águas geladas, nos afastamos da margem do lago para evitar as aldeias e seguimos para o nordeste. No final da tarde, estávamos nos aproximando de outro rio quando Zaro, à minha direita, ergueu o braço, o sinal de alerta. Ele apontou na direção do rio. Eu vi algo se movendo. Ele sussurrou. Poderia ser um homem.
Parecia estar tentando se esconder. Makovsky falou o que todos nós pensávamos. Se fosse um homem, teríamos que silenciá-lo. Não podíamos arriscar que alguém nos denunciasse. Nós nos espalhamos, avançando de arbusto em arbusto. De repente, uma figura que estava imóvel atrás de uma árvore se jogou num amontoado de moitas. Naquele flash de movimento, eu vi calças e botas pesadas. Eu corri, e os outros em meus calcanhares. As botas de feltro e com solas de borracha se projetavam ridiculamente para fora do arbusto. Eu as agarrei e puxei. No instante seguinte, eu estava esparramado no chão com as botas nas mãos. Colemenos, respirando pesadamente atrás de mim, olhou para baixo. E de dentro do arbusto, vieram soluços aterrorizados e de coração partido. Nós olhamos uns para os outros, ofegantes. Alguém sussurrou: "Deve ser uma mulher." Colemenos se inclinou, afastou o arbusto e gentilmente a ergueu. Era uma garota. Uma garotinha com os olhos arregalados de pavor, as lágrimas abrindo caminhos limpos pela sujeira no rosto. Há poucos momentos éramos um bando de homens desesperados que contemplavam um assassinato. Agora, estávamos ali desajeitadamente arrependidos. Eu lhe disse em russo para não ter medo. Ela continuou chorando. Eu não a culpo. Nós devíamos parecer o pior bando de bandidos que ela já teve o azar de encontrar. Ela me disse numa mistura de polonês e russo hesitante que era polonesa, que havia se perdido da fazenda coletiva onde trabalhava. Em uma torrente de explicações, finalmente a fizemos entender que também éramos poloneses, prisioneiros em fuga, e que ela não tinha nada a temer. Impulsivamente ela se jogou em meus braços, chorando de alívio e felicidade. Foi uma cena emotiva, emocional e barulhenta demais para uma cabeça fria do grupo. Mr. Smith, que havia se afastado para vigiar, chamou em russo: "Parem com isso! Vocês se esqueceram onde estamos? Pelo amor de Deus, vamos nos esconder." O grupo se desfez rapidamente, e nós nos movemos, agora não mais 7, mas 8, para encontrar um esconderijo para a noite. O nome dela era Krystyna Polanska. Ela tinha 17 anos. Não comia há 2 dias e estava faminta. Nós vasculhamos nossas mochilas e demos a ela nossos últimos restos de comida. Ela comeu como um animal amedrontado, mas concentrado. Nós a observávamos fascinados. Ela nos contou que não estava perdida, ela havia fugido. E então, ela disse algo que nos atingiu. "E vocês? São os primeiros cavalheiros que eu encontro desde que deixei a minha casa." Na manhã seguinte, Mr. Smith me chamou de lado. "O que vamos fazer com essa jovem mulher?" Ele perguntou. A questão pairava sobre nós. Convocamos uma conferência completa. A única pergunta que importava era: nós a levaríamos conosco? A decisão foi que primeiro precisávamos ouvir a sua história. Então ela nos contou. Era uma variação de uma história que todos nós conhecíamos. Seu pai, um herói da guerra anterior, recebera terras na Ucrânia. Em 1939, os soviéticos chegaram. A propaganda comunista transformou os camponeses ucranianos em turbas assassinas. Seus pais a esconderam no sótão. "Aconteça o que acontecer, fique aí até voltarmos para buscá-la", disse a mãe dela. Ela ouviu a chegada da turba, os gritos, os sons de destruição. Ela ouviu a voz de seu pai implorando para que levassem o que quisessem, mas não destruíssem a casa. Ela ouviu o grito de sua mãe apenas uma vez. Então, ela tapou os ouvidos. Quando o silêncio retornou, ela desceu. Seus pais jaziam mortos no pátio, espancados e estrangulados com arame farpado. Ela pegou um pouco de comida e correu. Correu por dias. Foi capturada e sentenciada a trabalhar numa fazenda coletiva na Sibéria. Lá o trabalho era brutal e as outras mulheres zombavam de sua fraqueza. Mas foi o capataz que a forçou a fugir. Após uma tentativa de estupro, da qual ela escapou lutando com unhas e dentes, ela esperou o anoitecer e correu novamente,
sem rumo para a vastidão da Sibéria. Quando ela terminou, seus olhos encontraram os de Mr. Smith. Ele falou com uma voz calma. Nós não estamos indo para Irkutsk. Estamos indo para o sul, ao redor do outro lado do lago. O que você vai fazer agora? Cristina olhou para nós, os outros 6, em busca de apoio. Seus lábios tremeram, mas então seu pequeno queixo se projetou. Eu vou com vocês, ela disse. Vocês não podem me deixar sozinha. O americano olhou para o rio por um momento. Então ele perguntou: Você sabe nadar? Havia orgulho na voz dela quando respondeu que sim, que era uma ótima nadadora. Um sorriso brilhou através da barba de Mr. Smith. Ele se desculpou pela pergunta abrupta e a acolheu em nosso grupo. A única coisa que podíamos oferecer, ele a avisou, era uma grande dificuldade e pouca comida. Ela respondeu simplesmente: A única coisa que eu queria era estar com vocês. Cristina mudou tudo. Ela nos trouxe de volta uma humanidade que havíamos esquecido. Ela era feliz, mesmo quando estávamos exaustos e desanimados. Ela tratava a todos nós como irmãos mais velhos, exceto por Mr. Smith. Entre eles cresceu quase que uma relação de pai e filha. Ela o fazia prometer que, quando tudo acabasse, ele a levaria para a América e compraria para ela vestidos bonitos e sapatos de salto alto. Ela se tornou a enfermeira do grupo. Quando os pés de Colemenos ficaram em carne viva, ela os banhou e enfaixou com tiras de sua anágua. Ela cuidava de cada corte e arranhão. Ela era a razão pela qual continuávamos. Não havia um homem ali que não teria morrido alegremente para protegê-la. A jornada continuava, agora com um novo propósito. Mas a fome começou a nos atingir. As rações eram minúsculas. Fizemos um pequeno mingau uma noite, mas era tão pouco que era quase pior que nada. Podíamos pensar em pouco mais além de comida. Naquela noite, Cristina dormia profundamente enquanto nós discutíamos. O sargento olhou para ela. Vamos dormir, ele disse. Acho que ela nos trará sorte amanhã. A travessia do rio Barguzin no final de maio foi nosso último grande obstáculo aquático. Na margem sul, o verão siberiano parecia nos esperar. Em 6 semanas, havíamos saído do inverno e entrado no abraço quente do verão. A vida estava por toda parte. Mas a beleza da paisagem não enchia nossos estômagos. Por 2 dias inteiros, não comemos nada. A obsessão por comida era um tormento constante. E então, através das árvores, nós o vimos. Um cavalo, atrelado a um trenó rudimentar, farejando nosso cheiro e agitando-se nervosamente. Zaro e eu nos aproximamos, e então vimos ao mesmo tempo, através do trenó, uma velha espingarda de cano único. Um pensamento me atingiu com força. Precisamos pegar aquela arma antes que o dono volte. Eu corri e a peguei. O homem apareceu logo depois. Um lenhador de uns 60 anos, sólido, de ombros largos, com seu grande machado no ombro. Ele viu nosso grupo tenso, viu sua arma sob o meu braço e não vacilou. Ele não demonstrou medo. Ele foi até o cavalo, afagou-o e então cravou a lâmina de seu machado no tronco de uma árvore onde a deixou. Foi Mr. Smith quem falou. Somos prisioneiros em fuga. Não vamos te machucar. Só queremos comida. Havia uma dignidade simples naquele homem. Ele nos disse que os tempos haviam mudado, que antigamente teríamos encontrado comida nos esperando, sem perguntas. Então, ele pegou um saco de seu trenó. De dentro, ele tirou um tesouro, um pão escuro, 4 peixes secos e um naco de toucinho salgado. Ele cortou uma fatia de cada para si e então entregou o resto para o grande Colemenos. Nós conversamos sobre a arma. Seria inútil para nós. O barulho de um tiro atrairia a atenção indesejada, mas a segurança exigia que não a deixássemos com ele. Eu disse ao velho que, com pesar, teríamos que levar a arma. Pela primeira vez, ele pareceu perturbado. Não será seguro para vocês usá-la, ele disse.
Pendurem a arma numa árvore, em algum lugar. Talvez um dia eu a encontre. Ele nos desejou boa sorte e que encontrássemos o que procurávamos. A comida do lenhador foi nossa ração de emergência pelos próximos 3 dias. À medida que avançávamos para o sul, a presença humana aumentava. Fomos forçados a voltar para as marchas noturnas. Foi então que Cristina começou a ficar para trás. Nós não entendemos a princípio. Então, o sargento Palukovich perguntou o que havia de errado com a garotinha. E a ficha caiu. Não esqueça que ela é uma garota, a constituição física dela é mais fraca. As mulheres ficam doentes. A consternação se espalhou pelos rostos dos homens. Eles não tinham pensado nisso. Nós a deixamos descansar durante o dia e ela nos agradeceu por nossa gentileza. Em uma noite de lua cheia, a fome nos forçou a fazer algo que havíamos evitado. De uma colina, vimos as luzes de uma aldeia. E então, ouvimos o guincho fino e solitário de um porco. Kolemenos, eu e o lituano Martinkovas fomos escolhidos para a caçada. O resto do grupo esperaria por nós num bosque distante. Se ouvissem qualquer confusão, deveriam fugir. Nós nos arrastamos por um pomar. Encontramos o chiqueiro. Eu podia ouvir o porco se movendo lá dentro. Kolemenos sussurrou. Pesado demais para carregar. Havia apenas uma alternativa. Tínhamos que persuadir o porco a vir conosco. Nós o acariciamos, sussurramos palavras doces e o guiamos para fora. Com a sorte dos homens desesperados, nós conseguimos. Longe da aldeia, Kolemenos despachou o porco com um único e silencioso golpe de machado. Eu senti uma ponta de arrependimento. Passamos o dia seguinte em uma caverna, assando e comendo, com sentinelas postados o tempo todo. A carne gordurosa e mal cozida nos deixou com dores de estômago excruciantes, mas nós a comemos mesmo assim. Neste ponto, eu sabia que deveríamos estar a 1 semana da fronteira. O conhecimento nos tornou nervosos, silenciosos e exageradamente cautelosos. Mais iminentemente do que a fronteira, eu temia a travessia da ferrovia transiberiana. Nós já podíamos ouvir o apito distante dos trens. E de uma colina, nós a vimos. Uma fita de aço cortando a paisagem, a 5 milhas de distância. Passamos o dia inteiro observando. Trens de passageiros, trens de carga pesada carregando armas. Mr. Smith e eu estávamos muito nervosos para descansar. A aproximação começou logo após o anoitecer. Levamos 1h30 para alcançar a linha de árvores que protegia a ferrovia. Eu e Martinkovas rastejamos até os trilhos e nos deitamos ouvindo. Eu coloquei meu ouvido no metal frio. Nenhum som. Eu sinalizei para os outros. Eu ouvi cada movimento de aproximação deles. Parecia que estavam fazendo barulho suficiente para serem ouvidos a 1 milha de distância. Quando todos estavam lá, eu saltei, puxando Cristina comigo pelo cotovelo. Houve uma corrida agitada pelo aterro do outro lado, e então estávamos correndo como loucos. Havíamos percorrido cerca de 100 metros quando alguém gritou, sua voz aguda de pânico. Abaixem-se! Eu me joguei no chão, puxando a garota comigo. Todos nós abraçamos a terra enquanto o trem passava trovejando. Tinha sido por pouco. Se alguém no trem nos tivesse visto, eu tenho certeza de que teríamos sido caçados impiedosamente. Amanhã nos encontrou a quilômetros de distância, seguros. Nós havíamos cruzado a última grande barreira da Sibéria. A fronteira estava próxima, mas antes dela, um último encontro inesperado. Não houve como evitar o encontro. Eram 2 mongóis Buryat, um mais velho e um mais jovem. Eles pararam e esperaram por nós sorrindo. O mais velho perguntou para onde íamos. Para o sul, eu disse. Ele olhou para nós com astúcia. Talvez vocês vão a Lhasa para rezar. Eu concordei que era uma excelente ideia.
Eles nos deram punhados de amendoim e nos desejaram uma boa viagem. Estávamos muito perto da fronteira para arriscar agora. A primeira fase da nossa fuga terminou na segunda semana de junho, numa tarde quente e opressiva. À nossa frente, um poste vermelho de quase 3 metros de altura, encimado pelo emblema soviético, a fronteira. Zaro, o piadista, foi o primeiro a cruzar com um pulo, um salto e uma macaquice. "Como é a Mongólia, Slav?" ele gritou. Os outros o seguiram numa corrida. Nós dançamos, nos abraçamos, puxamos as barbas uns dos outros. Cristina correu de um para o outro, nos beijando, chorando de felicidade e excitação. Nós havíamos conseguido. 1.200 quilômetros em pouco mais de 60 dias. Mas Mr. Smith nos trouxe de volta à realidade. "Vamos sair daqui", ele disse, "o mais rápido que pudermos. Não sabemos até onde a influência russa se estende." Enquanto caminhávamos para as montanhas da Mongólia, o sargento Pavlukovich me perguntou o quão longe ainda tínhamos que ir. Eu estimei, cerca de 2 vezes a distância que já percorremos. Ele grunhiu em desânimo. Foi então que discutimos seriamente nosso destino. A palavra Lhasa, que ouvimos dos mongóis Buryat, tornou-se a nossa senha. Índia parecia distante demais para contemplar. O Tibete era o nosso farol. Por volta da meia-noite, a tempestade explodiu sobre nós. Foi o pior temporal elétrico que eu já vi. O trovão era uma agressão aos ouvidos. O relâmpago iluminava um deserto de encostas rochosas. A chuva caía em peso, nos encharcando em minutos. Passamos a noite amontoados numa fenda entre 2 rochas, tremendo. A travessia das montanhas Kentei levou cerca de 8 dias. Ao descer para a planície, era como entrar num forno. O solo era duro como cimento, coberto por uma poeira avermelhada. Nossos braços queimaram, empolaram e finalmente se tornaram bronzeados. Nesse calor, um novo problema apareceu: nossos pés. Rachaduras profundas se abriram entre os dedos, a poeira fina nos esfolando por dentro dos mocassins. Foi Pavlukovich quem nos salvou. Ele havia guardado a gordura do porco que cozinhamos na Sibéria. Nós a aplicamos com moderação em nossas feridas. E então nós o vimos, um rio com margens verdes. Deitamo-nos de bruço e bebemos. Mergulhamos nossos pés doloridos em suas águas frescas. Enquanto descansávamos, um barco guiado por um chinês passou por nós, impulsionado por uma longa vara de bambu. Foi um espetáculo novo, um sinal de que estávamos num mundo diferente. Nosso primeiro encontro, cara a cara com os nativos, aconteceu alguns dias depois. Eram uma dúzia de homens, com um camelo, 2 mulas e 2 burros. O líder era um velho com uma barba grisalha e rala, montado no camelo. Eles nos esperaram, sorrindo e curvando-se. Eu me dirigi ao velho em russo. Ele respondeu, hesitante, explicando que entendia bem, mas não falava a língua há muitos anos. Após uma longa e cerimoniosa conversa, onde estabelecemos que éramos muito pobres para ter camelos e que estávamos indo para Lhasa, ele se virou para seus companheiros. Eles nos deram comida, nozes, peixe seco e bolos de aveia. Então, o velho me ofereceu um maço de folhas de tabaco inteiras. Eu expliquei que não tínhamos papel para enrolar. Ele voltou ao seu camelo e me trouxe a folha dupla de um jornal russo, a Estrela Vermelha, do mês de maio. Mr. Smith murmurou para cuidar bem dele. Os mongóis observavam com admiração enquanto eu acendia meu cigarro com minha pederneira e isca. Era uma cena surreal. Um grupo de fugitivos maltrapilhos compartilhando um momento de paz, com uma caravana de nômades no meio da Mongólia. A notícia no jornal era desanimadora.
Nenhuma menção da guerra entre a Alemanha e a Rússia. Pelo contrário, registrava o envio de um grande carregamento de trigo para os alemães. Nossa jornada tornou-se uma sucessão de marchas forçadas pelo calor, de fonte de água a fonte de água. Foi num desses rios que tivemos sorte novamente. Um barqueiro chinês, com seu barco carregado de melões, encalhou num banco de areia. Nós o ajudamos a se soltar e, em gratidão, ele nos bombardeou com sua carga. Enquanto celebrávamos, Zaro soltou um grito. Ele havia pisado em algo na lama. Eu enfiei a mão e puxei uma criatura escorregadia, parecida com uma enguia, mas com um sabor doce quando assada em pedras quentes. Por uma noite, nos banqueteamos com peixe e melão suculento. O deserto estava à nossa frente e, com ele, o maior teste da nossa jornada até então. No segundo mês da nossa jornada mongol, chegamos a uma aldeia. Vimos um fazendeiro, sua família e um boi girando pacientemente em volta de uma estaca, debulhando centeio. Eu me virei para Colemenos. Esta é uma maneira lenta de debulhar. Vamos dar uma ajuda ao velho. Nós pegamos pedaços de pau e começamos a bater nos feixes. O grão, seco como osso, choveu no chão. O fazendeiro sorriu. Nós trabalhamos, todos nós, até Cristina. O garoto, rindo, desatrelou o boi e o levou embora. Nós trabalhamos até o final da tarde. A recompensa foi uma pilha de bolos de aveia ainda quentes e um grande pote de soro de leite. Eu tinha um desejo imenso por sal. Com mímica, pedi um pouco ao fazendeiro. Ele compreendeu imediatamente. Após uma longa discussão com as mulheres em sua casa, ele voltou com um pequeno pacote. O sal era marrom, os cristais grandes, e foi-me entregue com um cuidado que indicava o quão preciosa era aquela mercadoria. A vegetação começou a se tornar mais escassa. A grama deu lugar a colinas áridas. Estávamos nos dirigindo para o deserto, cuja extensão e o caráter desconhecíamos. A palavra Gobi era apenas isso para nós, uma palavra. Não tínhamos a menor ideia dos terrores que nos esperavam. Nossa última parada antes do grande teste foi num rio de águas claras. Lá, encontramos 2 pescadores chineses arrastando uma enorme rede. Nós os ajudamos e eles nos recompensaram com uma porção generosa da pesca. Passamos o resto do dia e a noite seguinte secando os peixes ao sol e sobre a fumaça de uma fogueira. Seria a última comida fresca que teríamos por muito, muito tempo. Dois dias depois, no calor da tarde, Mr. Smith gritou de repente: "É uma nuvem de gafanhotos! Parem aqui!" Nós nos sentamos, cobrimos nossas cabeças com os sacos de comida e esperamos. A luz do sol foi bloqueada. O ar estava vivo com o zumbido pulsante de suas asas. O som deles atingindo nossas roupas era audível. Eles estavam por toda parte. Demorou pelo menos 2 horas para o enxame passar. Sacudimos dezenas deles de nossas roupas. A única consolação era que eles não haviam entrado em nossos sacos de comida. O Gobi não começou abruptamente. Atravessamos longos trechos de areia apenas para encontrar outra cordilheira de colinas. Ao pé da segunda cordilheira, encontramos um riacho raso. Foi a nossa última bebida de água fresca por um longo tempo. Perto do anoitecer do dia seguinte, encontramos uma caravana. 4 mongóis sentados ao redor de uma fogueira. O líder possuía um magnífico rifle antigo, com o cano quase tão alto quanto ele. Eles nos convidaram para nos sentarmos. Mr. Smith usou a palavra mágica, Lhasa. O líder tirou de dentro de seu casaco um cilindro de metal. De dentro, ele puxou uma fita de seda coberta de símbolos com um pergaminho de oração.
Ele a contemplou por um tempo e depois a enrolou de volta. Entendemos aquilo como uma oração pela nossa jornada. Eles nos serviram um chá forte, feito com folhas prensadas e, para nosso horror, colheradas de manteiga rançosa que flutuavam em glóbulos brilhantes na superfície. Bebemos, tentando manter uma expressão de apreciação em nossos rostos, evitando olhar uns dos outros. O sargento Pawlukowicz fez uma careta de grande aversão em seu primeiro gole, mas depois bateu os lábios como Smith estava fazendo, para mostrar que gostava. Eles nos deram um pouco de tabaco e algumas nozes. Nós nos despedimos e partimos. Eu me lembraria mais tarde que eles acharam que a nossa trilha para Lhasa merecia uma oração especial. Nós estávamos entrando nos desertos escaldantes do Gobi, sem água e com pouca comida. Nenhum de nós, naquela época, conhecia o inferno que estávamos prestes a enfrentar. 2 dias sem água na fornalha de agosto do Gobi. E eu senti o primeiro tremeluzir do medo verdadeiro. O calor nos envolvia, sugando a umidade de nossos corpos, colocando grilhões de letargia em nossas pernas. Eu os forçava a andar, a encurtar o descanso do meio-dia, a continuar quando o sol se punha. O medo era constante. Nós morreríamos aqui. A noite trazia o frio, mas não o descanso. A sede nos torturava. Noite adentro, eu sugeri que marchássemos novamente para aproveitar a temperatura mais baixa, mas Makovsky nos deteve. Ele me perguntou se eu sabia me guiar pelas estrelas com certeza. Eu confessei que não. Então, ele disse pesadamente: poderíamos ter andado em círculos a noite toda. O pavor em suas palavras silenciou a todos. A semente da dúvida havia sido plantada. No 5º dia, nosso último peixe seco acabou. Estávamos sozinhos em um mundo sem vida. A tentação de simplesmente deitar e morrer era constante. No 6º dia, Cristina tropeçou. Ela se levantou sozinha. Naquela tarde foram os meus joelhos que cederam. Eu não senti a queda. Um momento eu estava andando e no outro estava de joelhos, como um homem em oração. No 7º dia, Colemenos subiu uma duna alta, como fazia todas as manhãs, para olhar o horizonte. Nós esperávamos o gesto de sempre, o encolher de ombros desesperançado, mas ele não se moveu. Ele ficou parado, olhando fixamente para o leste. Meu coração martelava com o esforço da subida. Então, eu vi uma mancha escura contra a areia clara. Levamos 2 horas para cobrir a distância, e a mancha tomou forma. Árvores. Onde há árvores, há água, disse o americano. Um oásis, alguém gritou. A palavra se espalhou como um milagre. Nós nos jogamos na água, bebendo como animais, deixando-a acariciar os nossos rostos febris. O alívio foi um êxtase. Havíamos saído de um abismo de medo para a vida, e a sorte não havia acabado. Perto da piscina natural, encontramos os restos de uma fogueira ainda quente de uma caravana. Espalhados pelas cinzas, os ossos de um animal grande, com pedaços de carne suculenta ainda presos a eles. Nós os roemos com os dentes e quebramos para sugar a medula. Mas o oásis não tinha o bastante. A decisão foi tomada à tarde da noite. Partiríamos antes do amanhecer. A jornada recomeçou, mas desta vez sem nem mesmo as migalhas de peixe seco. No 4º dia, o calor começou a cobrar seu preço. No 5º dia, Cristina caiu. Ela ficou de joelhos, depois desabou com o rosto na areia. Quando a viramos, vimos o inchaço. Seus tornozelos estavam descoloridos e tão inchados que pareciam prestes a rasgar a calça. Eu rasguei o tecido com minha faca. O inchaço subia até os joelhos. Quando ela recuperou a consciência, estava alegre. Estou me tornando um incômodo, ela disse. Nós a ajudamos a ficar de pé, e ela andou. Colemenos e eu segurando pelos cotovelos. Ela se recusava a reclamar.
Então ela desabou novamente, seu corpo sem forças. Colemenos a pegou nos braços e ele a carregou, por horas. Eu posso nunca mais em minha vida ver algo tão magnífico quanto o gigante de barba loira, Colemenos, carregando Cristina, hora após hora, na escuridão daquele sexto dia terrível. Então, ela tocou a bochecha dele. Coloque-me no chão, Anastasie. Apenas me deite no chão. Nós a deitamos suavemente. Um leve sorriso pairava em seus lábios. Ela olhou para cada um de nós, seus olhos azuis e claros. Havia uma grande tranquilidade nela. Então, ela fechou os olhos. Eu me ajoelhei ao seu lado, com meu ouvido sobre seu coração. Não havia batida. Eu peguei seu pulso fino. Não havia pulso. As lágrimas vieram. Os soluços foram arrancados de mim. Naquele lugar esquecido por Deus, 7 homens choraram abertamente. Cristina estava morta. Nós a enterramos na base de uma duna. Colemenos fez uma cruz com o cajado dela e nós seguimos nosso caminho vazio. A morte dela foi seguida por outra tragédia. No 8º dia, Zygmunt Makovsky desabou. Vimos o mesmo sinal. A carne macia e inchada sobre os mocassins. Ele durou mais que Cristina. No 10º dia, já não conseguia mais andar. Colemenos e eu o carregamos, um fardo flácido sobre nossos ombros. Ele morreu silenciosamente, ao meio-dia. Sem espasmo, sem tremor, sem palavras. Nós o enterramos ali, no Gobi. Agora éramos 6. 6 espectros ressecados, arrastando-se pela areia. A pergunta em nossas mentes: quem será o próximo? No 12º dia estávamos nos limites da resistência. A água que salvou nossas vidas não era um lago, mas uma lama. Um riacho quase seco. Uma umidade misturada com a sujeira no fundo de um canal. Nós caímos de bruços chupando a lama, espremendo-a com nossas roupas para extrair gotas preciosas. Foi Mr. Smith quem teve a ideia. Uma ideia que fascinava e repelia. Senhores, ele disse, acho que as cobras são nossa única chance. Não há quase nada que um homem faminto não possa comer. A caçada começou. Com bastões bifurcados, perseguimos as únicas outras criaturas vivas naquele deserto. A primeira cobra que pegamos tinha mais de 1 metro. Eu a esfolei sob a direção do americano. A carne branca se contorcia na pedra quente sobre nossa fogueira improvisada. Nós nos sentamos ao redor dela, mas ninguém parecia com pressa para começar. Então Colemenos falou, estou com uma fome dos diabos. E nós comemos. A carne era densa, quase sem sabor, como peixe cozido sem tempero. Era vida. Na manhã seguinte, todos fomos acometidos por dores violentas e diarreia. A água suja, a carne de cobra, nossos estômagos vazios. Não sabíamos a causa. A resposta de Colemenos foi simples. Só há uma maneira de descobrir. Vamos comer mais uma cobra. Eu ainda estou com fome. As cobras do Gobi nos salvaram da morte. Por dias, elas foram nossa única fonte de sustento. A gordura clara que escorria delas enquanto assavam, nós a usávamos como um bálsamo para nossos lábios rachados e pés feridos. Dois dias depois de deixarmos o riacho de lama, tivemos visitantes. Primeiro, um bando de corvos circulou preguiçosamente sobre nós. Depois, 2 grandes sombras deslizaram pela areia. Era um par de águias magníficas, com uma envergadura enorme. Elas pousaram em uma colina próxima e nos observaram. Elas vivem nas montanhas, disse o americano. Talvez não tenhamos muito mais a percorrer para sair do deserto. Mas, quando olhávamos para o horizonte, não víamos montanhas. Os dias se arrastaram. Havia momentos em que não víamos uma única cobra. E havia os dias de sorte, quando pegávamos 2 das grandes e pretas.
Meus sonhos eram invadidos por répteis que se recusavam a morrer. Não importava o quanto eu os golpeasse. E o pior de todos os pesadelos, a imagem de mim mesmo, cambaleando sozinho, gritando pelos outros, sabendo que nunca mais os veria. Mas, quase imperceptivelmente, o terreno estava mudando. A areia amarela tornou-se mais escura, as dunas mais altas. E então, numa manhã de clareza cortante, nós a vimos, longe, a leste, talvez a 80 quilômetros de distância, envolta em uma névoa azulada, uma cordilheira de montanhas. Foram necessários mais 2 dias de caminhada antes de alcançarmos o solo firme, uma desolação de rochas levemente cobertas de areia. Nós nos deitamos na extremidade de nossa fraqueza e olhamos para trás, para nossas trilhas na areia. Não eram pegadas, apenas um rastro contínuo, como esquis na neve. Nós havíamos saído do Gobi. Na descida, o acaso nos salvou mais uma vez. Zaro, que já havia passado pelo local, se virou por um impulso e gritou a única palavra maravilhosa. Água! Era não mais que um fio d'água, saindo de uma fenda numa rocha, mas brilhava como prata. Era limpa, cintilante e gelada. Nenhum néctar dos deuses poderia ter um sabor tão maravilhoso. Nós nos revezamos enchendo nossa única caneca, uma operação que levava 10 minutos a cada vez. Nós caçamos. Zaro, nosso caçador de cobras número 1, encontrou outra das grandes e pretas no vale arenoso abaixo. Nós a assamos sobre o último pedaço de esterco de camelo, que ele havia guardado desde o oásis, e bebemos a água gelada. Pela primeira vez em semanas, a vida não parecia uma sentença de morte. O país à nossa frente se transformou. A grama rala deu lugar a arbustos e árvores anãs. O espectro da sede recuou. E então, um dia, do topo de uma longa colina, olhamos para baixo, incrédulos, para um vale amplo e verdejante. E lá, como pontinhos rastejando a quilômetros de distância, um rebanho de cerca de 100 ovelhas. 2 cães pastores vieram correndo, se posicionando entre nós e o rebanho. Nós nos afastamos e os cães, satisfeitos, correram de volta na direção oposta do vale. Meus olhos seguiram a linha de sua corrida, e então eu gritei e apontei. A mais de 1 quilômetro de distância, um fino fio de fumaça subia. O fogo queimava ao abrigo de uma formação rochosa. Sentado ali estava um homem velho, de barba branca, com a pele da cor de jacarandá envelhecido. Ele não demonstrou surpresa com a nossa chegada. Ele se levantou, sorriu e se curvou para cada um de nós. Ele não entendia nada de russo, e nós não entendíamos sua língua. Mas quando o Mr. Smith disse a palavra Lhasa, seus olhos se iluminaram. Ele nos serviu um mingau espesso e acinzentado de sua caldeira de ferro, misturado com leite de ovelha fresco. Tinha um sabor maravilhoso. Ele nos deu tabaco. Nós fumamos juntos em silêncio. Para retribuir sua gentileza, fizemos um cabo para sua caldeira com um de nossos laços de arame sobressalentes. Ele ficou encantado. Naquela noite, nosso anfitrião assou metade de um carneiro jovem para nós. E nós comemos até a exaustão. Na manhã seguinte, ele nos deu o resto da carne assada e mais tabaco. Nós não sabíamos como agradecer por sua bondade. Nós nos curvamos profundamente. Ele devolveu a saudação. Nós nos viramos e fomos embora. Quando olhei para trás, ele estava sentado de costas para nós. Nós tínhamos passado a fazer parte da vida dele e ele da nossa. Acredito que quando encontramos o velho pastor, ainda estávamos na província chinesa de Kansu. Era o início de outubro de 1941.
Levaria mais de 3 meses e quase 2.500 quilômetros de terreno difícil para alcançarmos o Himalaia. A provação do Gobi havia deixado sua marca. A nossa resistência ao frio cortante das noites era bem menor agora. A busca por abrigo e lenha para o fogo tornou-se uma obsessão. 5 dias depois de deixarmos o pastor, avistamos uma mancha de fumaça à distância. Famintos, rígidos e com frio, decidimos investigar. Levamos horas para chegar. O que encontramos foi uma pequena aldeia de 10 casas de pedra, aninhada no braço de uma colina verdejante. Crianças nos observavam com curiosidade. Um homem que lutava para atrelar um iaque a uma carroça desistiu da tarefa e veio ao nosso encontro. Nós nos curvamos. Ele se curvou. A comunicação era impossível, ou quase. Ele nos gesticulou para segui-lo. O homem nos levou à casa do meio, um pouco maior que as outras. De lá, emergiu um novo homem, alto, com feições que não eram típicas da Mongólia. Trocamos as saudações de sempre. Eu respondi em russo, lento e preciso. Seu rosto se iluminou. Bem-vindos. Ele disse em russo fluente. Eu sou um circassiano. Faz muito tempo que não encontro alguém que fale russo. Ele nos convidou para sua casa. O interior era simples, mas acolhedor. Ele nos fez uma pergunta que nos surpreendeu. Vocês estão armados? Eu respondi que tínhamos apenas um machado e uma faca. Ele nos advertiu que tropas chinesas ocasionalmente passavam pela área e que seria melhor evitá-las. Em meia hora estávamos sendo regados a chá e bolos de aveia. Depois ele nos ofereceu seu cachimbo e tabaco. A fumaça azul encheu a sala. Então vocês vão para Lhasa, ele disse, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Ele nos deu conselhos preciosos. As noites são ferozmente frias nas alturas. Nunca durmam sem um abrigo adequado e um fogo. É uma morte rápida. E vocês nunca saberão o que está acontecendo. Ele nos disse para ficar em sua casa naquela noite, e pela manhã ele nos mostraria o caminho. Naquela noite, fomos recebidos com um banquete de carneiro assado. Os vizinhos se juntaram a nós, lotando a pequena sala, cada um orgulhosamente trazendo a sua própria tigela de madeira polida, uma posse que às vezes valia até 2 iaques, conforme descobrimos. O circassiano, o nosso anfitrião, era claramente um homem de grande importância em sua comunidade, respeitado por seu conhecimento do mundo exterior. E era humano o suficiente para desfrutar dessa posição com generosidade. Nós dormimos em beliches, nossa primeira noite sob um teto desde a fuga. Pela primeira vez, eu senti que podia relaxar. Tive uma sensação gloriosa e calorosa de segurança completa. Na manhã seguinte, ele nos deu toalhas e nos indicou o riacho. Depois de mais comida, era hora de partir. Sua esposa nos deu uma pilha de bolos de aveia para a jornada. E ele nos deu um fino velocino de ovelha, que mais tarde usaríamos para fazer luvas excelentes contra o frio da montanha. Ele caminhou conosco para fora da aldeia e nos deu instruções detalhadas. Não procurem a trilha a seus pés. Ele nos avisou. Olhem para a distância. Elas aparecem claramente então. Ele descreveu Marcos, uma montanha em forma de coroa a 4 dias de distância, e depois um pico em forma de pão de açúcar, que ele disse que nos levaria 2 semanas para alcançar. Martinkovas falou por todos nós quando disse: essas pessoas me fazem sentir muito humilde. Elas fazem muito para apagar as memórias de outros que perderam o respeito pela humanidade. Seguimos as instruções do circassiano. A jornada pelo Tibete era uma sucessão de obstáculos. A travessia das montanhas era um teste para nossos pés feridos. As noites eram frias e a dor em meus pés e em minha antiga ferida de guerra na perna muitas vezes me mantinham acordado. Do outro lado da montanha, parecida com um pão de açúcar, encontramos um lago. A água era salgada, mais salgada que o mar. Minha ferida na perna infeccionou e temi que ela me parasse completamente.
Estávamos novamente em grande necessidade de comida quando fizemos um desvio para um vale que parecia mais verde. E a sorte, mais uma vez, estava conosco. As semanas se arrastavam. Outubro deu lugar a novembro. Os dias eram frios, as noites congelantes. Por longos trechos de terra estéril, às vezes passávamos 4 ou 5 dias sem comida. A escarpa do Gobi havia deixado sua marca. Éramos atormentados pelo escorbuto, mas continuávamos. Martinkovas, o lituano, sugeriu que fôssemos a Lhasa para descansar e nos recuperar antes da etapa final. Mas eu temia que uma parada pudesse enfraquecer a nossa determinação. Meses de movimento constante haviam criado em nós uma força migratória compulsiva, um hábito rígido de seguir em frente. Eu não queria nenhuma interferência até que alcançássemos a segurança final da Índia. A ideia de ir a Lhasa foi então descartada. Foi nessa época que encontramos um uso para os laços de arame, que carregávamos desde o deserto. Usamos como cordas de escalada improvisadas para superar penhascos e rochas íngremes que bloqueavam nosso caminho. Então, em uma pequena aldeia de apenas 6 casas, tivemos o mais improvável dos encontros. Um homem se destacava entre os tibetanos. Ele era alto, de cabelos grisalhos e usava óculos de aros de aço. Ele era europeu. Eu me dirigi a ele em russo. Ele balançou a cabeça e respondeu, em alemão. Zaro, Kolemenos e Martinkovas, que falavam alemão, assumiram a conversa. O homem era um missionário, viajando pela China e Tibete há quase 50 anos. Havia uma reserva nele. Ele nos olhava com desconfiança. E eu senti que a nossa aparência, maltrapilhos, sujos, desesperados, poderia prejudicar o prestígio que ele havia construído com os nativos ao longo dos anos. Zaro, sentindo essa hostilidade, assumiu um ar de arrogância brincalhona. Ele nos descreveu como um grupo de turistas cosmopolitas e, quando perguntado sobre como vivíamos, respondeu: pela hospitalidade do país, as pessoas são muito gentis. A atmosfera de desconfiança mútua era palpável. Ele nos desejou sorte, mas não apertou nossas mãos ao partir. Assim que ele se foi para quebrar a tensão, Zaro, a pedido de todos, começou a dançar sua dança cosaca. As crianças gritavam de alegria e os adultos saíam de suas casas para rir e se maravilhar com suas acrobacias. Foi um gesto de desafio à dignidade fria do homem que acabara de partir. No devido tempo, chegamos a uma bifurcação na trilha. O ramo leste levava a Lhasa, o outro, a sudoeste, para a Índia. Algumas horas depois, vimos ao longe uma grande caravana se movendo lentamente na direção de Lhasa. Foi o único grande grupo de viajantes que vimos em todo o país. Então, a tragédia nos atingiu novamente, de forma silenciosa e inesperada. Havíamos acampado num vale rochoso. Zaro foi o primeiro a acordar e tentou despertar os outros. Ele se inclinou sobre Martinkovas, sacudindo-o gentilmente. Acorde, Zacarias, acorde! Sua voz carregava uma nota de pânico. Eu me ajoelhei ao lado dele. Ele estava deitado em uma atitude de relaxamento completo. Seu corpo ainda estava quente, mas não havia pulso, não havia respiração. Eu endireitei o corpo. Minha voz soou estranha e plana para mim mesmo. Martinkovas está morto. Nós ficamos atordoados. Não podíamos entender. Não havia nada de errado com ele na noite anterior. Martinkovas, o silencioso, o homem amargo a quem Cristina havia feito rir, tinha partido. Não conseguimos cavar uma sepultura no chão rochoso. Seu local de descanso foi uma fenda profunda entre as rochas.
que preenchemos com pedras. Colemenos fez uma última cruz. Agora éramos 5. O país mudou novamente, nos desafiando com a formação íngreme de colinas rochosas. Em um dia claro, do alto, vimos o reflexo do sol nos telhados brilhantes de uma cidade distante. Nos agradou acreditar que, pelo menos, havíamos visto a cidade sagrada de Lhasa. Perto do final de dezembro, encontramos uma aldeia maior, com um prédio que parecia ser uma escola. O professor, um homem magro e de olhos vivos, falava francês. Foi Zaro quem se tornou nosso intérprete. Quando ele soube que estávamos tentando chegar à Índia, ficou preocupado. Vocês devem mudar de rota. Ele nos aconselhou. O tempo estará ruim nas montanhas e vocês sofrerão muito. A melhor coisa a fazer é ir para Lhasa e se juntar a uma caravana. Zaro disse que pensaríamos em seu conselho, mas todos nós sabíamos, nós nunca entraríamos em Lhasa. Na véspera de Natal, sentamos ao redor de uma fogueira brilhante. A noite estava congelante. Falamos sobre os natais que conhecíamos. E Pavlukovich, o velho e devoto católico romano, surpreendeu a todos ao começar a cantar um cântico polonês com sua voz enferrujada e desafinada. Em um dia claro, nós vimos o topo nevado e coberto de nuvens da corcova imponente do Himalaia. Enganosamente perto. Na verdade, ainda estávamos muito longe, e a distância intermediária estava repleta de provações e perigos. Em janeiro, chegamos ao grande rio, que acreditávamos ser o Brahmaputra, congelado de margem a margem. O inverno nos havia alcançado. As temperaturas noturnas estavam bem abaixo de 0. Apesar do frio amargo, não tinha a severidade do inverno siberiano, mas era cruel o suficiente para nós, subnutridos e enfraquecidos por 9 longos meses de viagem a pé. Encontramos nosso último vilarejo em fevereiro. Apenas 8 ou 9 casas de 2 andares, aninhadas em uma depressão. Estávamos profundamente cansados, miseráveis e famintos. Os tibetanos, quando entenderam de onde vínhamos e para onde íamos, mostraram espanto com nossa audácia ou loucura. Eles nos acolheram, nos deram chá quente, carneiro e bolos de aveia. Cuidaram do pé ferido de Pavlukovich. Enquanto comíamos, o chefe da casa examinou nossas mochilas gastas e vazias. Ele se preocupou com nossa falta de provisões. Pela manhã, ele e seu filho nos trouxeram um carneiro jovem recém-abatido e esfolado. As mulheres da casa passaram horas assando a carne para que pudéssemos levá-la conosco. Aquele tibetano nos escoltou para fora da aldeia e nos indicou o caminho, apontando para um marco distante de picos gêmeos que deveríamos cruzar. Que Deus esteja com você, disse Pavlukovich em polonês, enquanto o homem se afastava. Naquela noite, ao redor de uma pequena fogueira, a vastidão e o silêncio das montanhas nos envolveram. Eu lutei contra um medo desesperado de que agora, com milhares de quilômetros para trás, as probabilidades pudessem ser demais para nós. Acho que todos nós travamos as mesmas batalhas, mas nunca vocalizamos as nossas dúvidas. O impulso de continuar se tornara uma obsessão. Aprendemos a arte do montanhismo da maneira mais difícil. Sem equipamento, apenas com nossa curta corda de couro cru, o machado, a faca e os laços de arame do Gobi. Zaro, o mais leve de nós, liderava as escaladas, testando o terreno, abrindo trilhas. Eu vinha em seguida. Tentávamos facilitar para os 2 homens mais velhos, Smith e Pavlukovich, mas eles sempre insistiam em liderar nas descidas. O frio nos atacava à testa, uma dor que parecia uma faixa de gelo apertando nossos crânios. Fizemos máscaras de pele de carneiro para nos proteger, com fendas para os olhos, mas a umidade da nossa respiração congelava ao redor das nossas bocas.
Estávamos mortalmente cansados, mal-humorados e sempre com fome. No início de março, saímos de uma nevasca para o sol repentino de uma depressão branca e profunda. E então ouvimos um latido de cachorro. O som nos levou à boca de uma caverna. Um homem idoso saiu, nos saudando com um sorriso desdentado. A caverna era o abrigo de inverno de um pastor e seu rebanho de 100 ovelhas. O calor e o cheiro forte dos animais nos envolveram. Ele nos preparou o chá e, sem hesitar, foi até o rebanho e voltou com um carneiro jovem sob o braço. Enquanto a carne assava, o velho pastor nos divertiu ao usar a gordura que pingava para engraxar suas belas botas de couro. Comemos como homens famintos. Naquela noite, dormimos exaustos no calor da caverna, ao lado das ovelhas. O presente de despedida do pastor foi o último quarto do carneiro que ele havia matado. Do lado de fora, ele nos indicou o caminho, corrigindo nosso curso, apontando para um trajeto que era mais longo, mas menos difícil. A orientação do pastor nos levou a uma descida longa e coberta de neve. Palukovich chutou acidentalmente um de seus sapatos, que saiu girando pela encosta. "Eu pego para você!" gritou Zaro, e disparou atrás dele. Ele pegou o mocassim, mas não conseguiu parar. Ele se sentou para frear e deslizou 300 metros até o fundo do vale, onde parou rugindo de rir. "Experimentem!" ele gritou. "É o caminho mais fácil para baixo." E assim, um após o outro, nós deslizamos, com o vento assobiando em nossos ouvidos. Foi o único trecho de toda a longa jornada que cobrimos de outra forma que não a pé. Um momento de alegria pura em meio à desolação. No final de março de 1942, estávamos convencidos de que finalmente chegávamos perto do santuário da Índia. Bloqueando nosso caminho, erguiam-se os picos mais altos e proibitivos que já havíamos visto. O Himalaia. Eu estava torturado pelo medo de que uma última grande escalada me aniquilaria. O espectro do fracasso, tão perto do sucesso agora, era um tormento constante. Com tempo bom, mas traiçoeiro, começamos a subida. No início do terceiro dia, chegamos ao cume, apenas para sermos confrontados com um outro pico. É disso que são feitos os pesadelos. Sempre parecia haver mais uma montanha para bloquear nosso caminho. A montanha seguinte foi a pior de toda a nossa experiência. A travessia nos ocupou por 6 dias e levou nossa resistência a tal ponto que, pela primeira vez, falamos abertamente sobre a perspectiva de que todos nós poderíamos perecer. Perto do ponto mais alto, no terceiro dia, o frio era terrível. Os efeitos da altitude estavam drenando nossas últimas reservas de resistência. Cada passo era uma luta. Eu não conseguia levar ar suficiente para meus pulmões em chamas. Meu coração martelava audivelmente contra meu peito. O sangue escorria do meu nariz, congelando em minha barba. Nós sabíamos que teríamos que passar a noite naquela atmosfera rarefeita. Seria a crise de toda a nossa empreitada. Foi a noite mais longa da minha vida. Nós nos amontoamos de pé, com os braços uns sobre os outros para nos mantermos acordados. O sono estacionava em nossas pálpebras como um peso sólido. 3 vezes, o grande Colemenos começou a roncar. E todas as vezes nós o socamos e sacudimos de volta à consciência. Cada homem era o guardião de seu irmão. Chegar ao amanhecer foi uma vitória. 2 dias depois, em uma descida que parecia segura, tudo aconteceu. Zaro e eu segurávamos a corda. Palukovich, o sargento, rastejava de costas pela encosta. Smith e Colemenos vinham atrás. Eu me virei por um instante para rir de alguma coisa que Zaro havia dito. Naquele instante, senti a corda esticar e afrouxar novamente. Simultaneamente houve um grito breve e agudo.
Zaro e eu nos viramos juntos. Demorou 1 ou 2 segundos para a verdade horrível me atingir. Smith estava lá. Kolemenos estava lá. Mas Pavlukovich havia desaparecido. Eu desci pela corda. Onde a encosta parecia continuar suavemente, a montanha se abria. Um abismo com uma queda vertiginosa para o nada. Eu gritei o nome dele em vão. Nós atiramos pedras na fenda e não ouvimos o som delas atingindo o fundo. Ficamos ali por muito tempo, sem saber o que fazer. O desastre foi tão repentino, tão completo. Pavlukovich, o sargento durão, desdentado e devoto. Ele parecia indestrutível, mas havia partido. Kolemenos fez uma última cruz e fincou na beira do abismo. Agora éramos 4. Tínhamos necessidade terrível de comida. E agora que o esforço supremo havia acabado, mal conseguíamos nos manter em movimento. Éramos esqueletos ambulantes. 8 dias se passaram sem comida, mas havia paz de espírito. Não tínhamos mais o medo da recaptura. Eles vieram do oeste, um pequeno grupo de homens marchando. À medida que se aproximavam, eu vi que eram 6 soldados nativos, com um suboficial no comando. Eles eram elegantes, limpos, em forma. Eu quis acenar, gritar, mas fiquei apenas parado, com os outros 3 companheiros, observando-os chegar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Smith deu um passo à frente e estendeu a mão. E em inglês, pela primeira vez, ele falou: "Estamos muito felizes em vê-los." Era difícil compreender que este era o fim de tudo. Eu me apoiei em meu cajado, sentindo-me fraco e com a cabeça leve, como um homem com febre. Meus joelhos tremiam. Zaro estava curvado sobre seu próprio cajado. O braço enorme de Kolemenos repousava levemente sobre seus ombros. A voz de Mr. Smith quebrou o silêncio. Ele falou em inglês por vários minutos com o suboficial da patrulha. Então ele se virou para nós, seu rosto sorrindo. "Senhores, nós estamos seguros." Permanecemos imóveis, silenciosos. Ele repetiu em russo muito lentamente: "Senhores, nós estamos seguros." Zaro gritou. O som me assustou. Ele jogou seu cajado para o alto e berrou com os braços para o céu. Ele abraçou o americano. Então, de alguma forma, nós 4 estávamos dançando, sapateando em círculos, chutando a poeira, nos abraçando, rindo histericamente através de um borrão de lágrimas, até que desabamos um por um no chão. Kolemenos, deitado de costas, repetia suavemente para si mesmo as palavras do americano: "Estamos seguros, estamos seguros." A patrulha nos deu cigarros e uma lata de pêssegos. O simples ato de segurar uma caixa de fósforos civilizada me deu um arrepio de prazer. O suco doce e a polpa dos pêssegos eram maravilhosos. Fomos levados num caminhão em velocidade vertiginosa, que é a marca registrada da condução militar em qualquer lugar do mundo. Foi nossa primeira viagem sobre rodas, desde que deixamos o trem russo em Irkutsk, 18 meses atrás. Estávamos no processo de sermos recolhidos. Os britânicos assumiram completamente. Um jovem tenente inglês, limpo e bem barbeado, ouviu nossa história com uma expressão de incredulidade. Ele nos disse que não poderia nos levar para a base em nossa condição. Teríamos que ser desinfestados primeiro. Naquela noite tivemos nossa primeira refeição quente de verdade, terminando com frutas em calda e pudim. Nos deram cobertores do exército e uma tenda. A novidade, a agitação e a excitação me mantiveram de pé. Não tive tempo para parar e descobrir o quão perto do colapso eu estava. A desinfestação foi um ritual completo. Nós nos despimos de tudo. Nossos casacos de pele de carneiro, nossos coletes de pele, gorros, máscaras, calças acolchoadas. Tudo foi colocado numa grande pilha. Nossos cabelos e barbas foram raspados e jogados no topo. Eles derramaram gasolina sobre tudo e atearam fogo.
Enquanto as chamas consumiam o último ano de nossas vidas, nos viramos uns para os outros. E então o riso começou a borbulhar de nós. Estávamos nos vendo pela primeira vez. Realmente vendo, pela primeira vez, as linhas, o formato da boca, o caráter dos rostos dos homens com quem por 12 meses e 4.000 milhas eu havia compartilhado a miserável luta pela sobrevivência. Foi a coisa mais cômica que já nos aconteceu. Mr. Smith não era tão velho quanto eu pensava. E Colemenos, apesar das devastações que marcaram a todos nós, era tão bonito quanto um homem de corpo grande e belo poderia ser. Sentados ali, nus, enquanto o fogo rugia, nós rimos até doer. Limpos e vestidos com roupas novas, fomos levá-los para um hospital militar. E lá, o preço da jornada finalmente chegou para ser cobrado. Eu me sentia bem, um pouco bêbado com a excitação dos últimos dias, mas eu não sabia que o acerto de contas estava por vir. Eu me lembro claramente de acordar na primeira manhã, com uma enfermeira impecável ao lado da minha cama. Lembro-me do café da manhã, de ovos frescos com pão inacreditavelmente branco. Voltei a dormir naquela manhã e caí num poço sem fundo que roubou minha mente e minhas lembranças por quase um mês. Eu só soube de tudo mais tarde por Mr. Smith. À noite, eu gritava e delirava em loucura. Eu fugia dos ursos de novo, cruzava meus desertos e minhas montanhas. E todos os dias eu comia metade do meu pão e sorrateiramente escondia o resto debaixo do colchão. E todos os dias, alguém gentilmente retirava meu precioso pequeno tesouro. Quatro semanas depois da minha admissão, acordei numa manhã sentindo-me revigorado, como se tivesse dormido uma noite inteira sem sonhos e em paz. Eu não conseguia acreditar quando me disseram que a minha noite havia durado um mês. Mr. Smith veio nos ver. Ele parecia magro e elegante num terno civil. Ele me disse que esteve perto da morte por uma semana, mas que agora todos nós ficaríamos bem. Um oficial britânico e um intérprete polonês vieram me ver. Estavam sendo feitos arranjos para que eu me juntasse às forças polonesas que lutavam com os aliados no Oriente Médio. Na noite antes da minha partida, Colemenos, Zaro e eu tivemos uma celebração de despedida na cantina do hospital. No dia seguinte, Mr. Smith veio me ver partir. Eu disse adeus a Zaro e Colemenos na enfermaria. Eu queria que eles ficassem onde estavam, mas eles me seguiram até a porta. Eu me virei na porta e o grande Colemenos correu para a frente e me abraçou. E então veio Zaro. E as lágrimas vieram, de modo que eu tive que me arrastar para longe. O americano caminhou comigo, assoando o nariz em seu lenço. Ele pegou o ônibus comigo até Calcutá, onde desceu. Cuide-se, Slav. Ele disse, e que Deus te abençoe. O ônibus se afastou. Eu olhei para trás uma vez e ele acenou. Eu me senti subitamente desprovido de amigos, desprovido de tudo, tão desolado e solitário quanto um homem pode ser. A jornada havia terminado. A longa caminhada estava completa, mas a guerra continuava. E assim, após um ano de fuga e mais de 6.500 quilômetros percorridos a pé, a odisseia de Slavomir Havich e seus companheiros chegava ao fim. Uma das maiores e mais incríveis sagas de sobrevivência já registradas. O livro de Havich, A Longa Caminhada,
Tornou-se best-seller mundial, um testemunho da resistência humana. Mas a história de A Longa Caminhada não termina aí. Décadas depois, uma controvérsia surgiu, adicionando uma última camada de mistério a essa saga. Investigações, incluindo um documentário da BBC, descobriram registros soviéticos que indicavam que Ravitch, na verdade, foi libertado do Gulag em uma anistia de 1942 e transportado para o Irã. Então, o que dizer da jornada? A história é falsa? A resposta parece ser não. A jornada provavelmente aconteceu, mas talvez não tenha sido com ele. Muitos acreditam hoje que a história que Ravitch contou com tanta vivacidade era, na verdade, a história de outro soldado polonês, um homem chamado Witold Glinski, que supostamente fez uma caminhada muito semelhante e cuja narrativa Ravitch pode ter ouvido e adotado como sua. No final, seja Ravitch ou Glinski ou outro dos inúmeros desafortunados anônimos que pereceram tentando o impossível, essa história permanece como homenagem ao espírito indomável daqueles que, mesmo quando confrontados com o fim do mundo, escolhem dar mais um passo e depois outro em direção à liberdade. Muito obrigado por navegar comigo nessa jornada longa e profunda. Se você valoriza esse tipo de mergulho na história, a sua inscrição e o seu like são o melhor presente. Mais uma vez, obrigado e até a próxima aventura.